Olá, continuando o nosso estudo sobre o crime de estupro de vulnerável, o que eu vou trazer nesse bloco aqui para você é exatamente uma análise sobre as causas de aumento de pena para o crime de estupro de vulnerável. Essas causas de aumento de pena, que estão previstas lá no seu artigo 226 do Código Penal, são as mesmas causas de aumento de pena que nós também podemos aplicar para outros delitos aí cometidos contra a dignidade sexual. Então, o crime de estupro, por exemplo, do seu artigo 213, também observa se há alguma hipótese de aumento de pena do 226. Então esse artigo 226 ele serve, resumindo, tanto para o crime de estupro, mas também, como por exemplo aqui, o nosso crime em estudo, que é o crime de estupro de vulnerável. Vamos dar uma olhada, caso você não tenha estudado esse assunto antes, fica aqui então já uma primeira lição para você, né, um primeiro aprendizado sobre essa questão das causas de aumento de pena. Bom, então 226, primeira possibilidade de aumento de pena que nós temos aí no estupro de vulnerável é aumentar de quarta parte se o crime de estupro de vulnerável for cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Essa é uma possibilidade de aumento de pena. Muito bem. O que significa isso? Essa majorante, esse aumento do inciso 1º somente poderá ser aplicado se os agentes praticarem conjuntamente atos de execução tendentes à prática do delito sexual. Essa hipótese justifica pelo fato de que a presença de 2 ou mais pessoas sempre vai ser considerado como uma possibilidade maior de cometimento do delito e que possivelmente diminuiria ou anularia a possibilidade de resistência da vítima. O que é sempre importante também comentar é que o Guilherme Nucci, ele coloca que independentemente se houve ou não facilidade no cometimento daquele ilícito penal, no caso aqui nós estamos estudando o estupro de vulnerável, se 2, 5 ou 10 pessoas significariam ou não essa maior facilidade, isso para o Guilherme Nucci independe, tá, da questão da facilidade. Então, veja só, independentemente da maior facilidade ou não, Guilherme Nucci ressalva, não importa, tem 2 ou mais pessoas, age então em concurso, por isso nós teríamos a causa de aumento de pena, a primeira causa de aumento de pena. O Luiz Regis Prado, então, até acrescenta que não é imprescindível a presença de todos os agentes nos atos de execução, basta que coautores, partícipes, hajam concorrido de qualquer forma para o crime praticado. A segunda possibilidade de aumento de pena que você está vendo aqui é se aumenta, na verdade, a metade, se o agente for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tem autoridade sobre ela. Então são pessoas, né? Na verdade aqui, o agente é conhecido da vítima, né? Então, nessa situação, aumenta-se a pena de metade para aquele agente que esteja nessa situação. Tranquilo, né? A relação de parentesco ou de autoridade tem o condão, então, de fazer com que a pena seja especialmente aumentada, levando-se a efeito um maior juízo de reprovação sobre essas pessoas que deveriam proteger, que deveriam cuidar, que deveriam, de uma certa forma, ter uma conduta completamente diversa e que muitas vezes se aproveitam dessa relação de facilidade, de convivência, para cometer o delito. Muito bem, além das causas do 226, claro que nós também temos que olhar outras causas de aumento de pena, que estão aí no seu artigo 234. Também causas de aumento de pena que servem tanto para o delito aí de estupro de vulnerável, como outros delitos que estão previstos nesse título que tratam aí dos crimes contra a dignidade sexual. Por isso que a gente também tem que olhar o artigo 234A. O que a gente tem? As causas de aumento aqui, se houver metade, né, aumenta-se ainda a metade, se do crime resultar gravidez, e também aumenta-se de 1/6 até a metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Qual é a análise que sempre se faz sobre isso? Em relação, primeiro, à questão do crime resultar gravidez. Então, nós teríamos aqui no nosso vídeo esse crime que a gente está analisando do estupro de vulnerável, em que você teria como resultado a gravidez. O que se coloca sobre isso?
se coloca aquela questão do aborto ser possível de ser realizado exatamente nas hipóteses previstas, porque faz parte das hipóteses do 128, e, obviamente, que aí tem também uma situação que é do inciso 4º desse aumento de pena no caso aí da questão da transmissão, né, de doença, e que, como é importante ressaltar, que neste caso se diz que é necessário o exame pericial para exatamente confirmar se a doença foi transmitida à vítima em decorrência daquele ato, daquele estupro que tenha acontecido contra o vulnerável. Muito bem, o doutrinador aí, os nossos doutrinadores entendem que o agente, no momento do contato sexual, deveria saber, né? Sabe ou deveria saber que é portador dessa doença. O que não interessa, segundo os doutrinadores, é se ele queria ou não queria a transmissão. Basta que ele seja portador, ou deveria saber ser portador, ou sabe que é portador para ter essa causa de aumento de pena. E isso observa exatamente o que diz o item 44 da exposição de motivos do nosso Código Penal. Bom, parte aí, o Rogério Greco então coloca que essas expressões de que sabe ou deve saber ser portador dizem respeito ao fato do agente ter atuado com dolo direto ou mesmo dolo eventual, mas não com culpa. Fecho assim mais uma análise sobre o nosso crime de estupro de vulnerável, e no último bloco eu faço uma comparação sobre o crime de estupro, estupro de vulnerável, e a gente também observa como é que funciona no estupro de vulnerável a questão da titularidade da ação penal e também sobre a questão do segredo de justiça. Então, no nosso último bloco, eu converso com você sobre esses importantes temas, interessantes temas aí acerca do crime de estupro de vulnerável. Te espero lá para o último bloco. Um abraço. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.